Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, seja bem-vindo de volta a esse canal de fé, canal de amor, com Padre Mariano CICM. E começa hoje e diante, nós vamos falar sobre a nossa profissão de fé, aquele que sempre professamos dentro da missa após a homilia, né? Padre vai dizer que vamos renovar a nossa fé. Aí, isso que a gente vai falar hoje e diante, né? Eu vou explicar por parte, tá bom? Primeiro, a gente crê em Deus, né? Por isso nós professamos a nossa fé, iniciamos o seguinte: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu vou explicar primeiro sobre creio em Deus. As pessoas acreditam em si mesmas, mas muitas acreditam também em algo que as ultrapassa. Acreditam em Deus, esperam dele uma resposta que ultrapasse toda a dificuldade nessa vida, toda a alegria, né? A gente acredita em alguém que realmente maior do que nós, maior do que nosso inimigo e a maior do que nosso amigo. Vamos pensar o seguinte: tem pessoa, né? Por exemplo, tem pessoa que me ataca, né? E eu, diante dessa pessoa, eu estou muito fraco, né? Uma outra força que me ataca, e eu não consegui enfrentar essa força, né? Eu tenho que pedir ajuda, né? Para alguém que realmente mais forte, né? Do que o atacante que está me atacando, mas também mais forte do que eu. Então, de alguma maneira nessa vida, nós já uma ou algumas vezes acreditamos, né? Acreditamos numa coisa, tá bom? E todas as épocas e em todos os povos, os homens buscam a Deus. Buscam-no para aprender dele uma compreensão do mundo e de si próprios. Todo o homem pode reconhecer a mão eficiente de Deus na ordem diversificada da criação. As obras são o reflexo daquele que as criou, né? Existe uma maneira mais direta de encontrar Deus e de estar seguro da sua existência. Enviado por Deus, os profetas da primeira aliança testemunharam, muitas vezes e de modos diversos, falou Deus outrora a nossos pais pelos profetas. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, né? Nós cristãos, né? Os cristãos confiam no testemunho da Bíblia. Acreditamos que Deus escolheu o pequeno povoado de Israel entre todos os povos da terra para estabelecer com ele uma aliança, né? Através deste povo, todos os demais povos aprenderão que Deus existe e que Ele tem um plano para os homens. A história desta aliança divina com Israel encontra-se nos livros do Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento nós encontramos onde Deus, né, se revelou, né, através da história do povo de Israel, né? Através
das histórias bíblicas sobre os encontros, aprendemos a conhecer a Deus. Aprendemos quem Ele é e o que quer do homem, ou para o homem. Enquanto seu rebanho pastava, Moisés viu uma moita em chamas, sem se consumir pelo fogo. Ouviu uma voz que lhe disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacobe. Eu vi a opressão do meu povo no Egito, ouvi os seus gritos, tomei conhecimento de seus sofrimentos. Isso aqui encontramos no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 6 a 7. Então, aprendemos, descobrimos que o Deus transcendente e todo-poderoso uniu-se a esses homens, sofre com eles através de Moisés. Ele quer conduzi-los à liberdade. Moisés estremece, não quer aceitar essa missão. Pede que do fogo lhe diga o seu nome. Deus diz-lhe: Eu sou aquele que é. Não é um nome habitual. Deus está aí para o homem. Deus está aí. E isto é válido para todos os homens e para todos os tempos. Por isso, no Isaías, capítulo 43, versículo 1 a 3, diz o seguinte: Mas agora, assim fala o Senhor que te criou: Não tenhas medo, pois eu te resgatei, chamei-te pelo nome, tu és meu. Se tiveres de passar pela água, estarei a teu lado. Se tiveres de varar rios, eles não te submergirão. Se andares pelo fogo, não serás chamuscado, e as labaredas não te queimarão, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Também encontramos a experiência com Deus no livro de Jó, na experiência de Jó. Jó, um homem piedoso, nós conhecemos ele como homem piedoso, que confiou a sua vida a Deus. O descobre de outra maneira. A desgraça cai sobre si. Bandos de ladrões roubaram-lhe os seus rebanhos e matam os pastores. Os seus filhos, 7 varões e 3 filhas, estão sepultados sob as ruínas da sua casa, a qual desabou sobre eles. Ele próprio contraiu lepra e o seu corpo está coberto de chagas. Está sentado sobre um monte de cinzas e arranha-se com um caco de telha. Não é possível que Deus envie tantas desgraças ao piedoso Jó. A mulher e os amigos tentam convencê-lo e separar-se de Deus, o qual lhe retribui tão mal o bem que Jó faz. Mas ele está certo disto: se aceitamos de Deus o bem que ele nos envia, não devemos também aceitar o mal, Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o que significa acredita em Deus? Acredita em Deus significa confia nele, sabe que ele existe para todos os homens e que ele os conhece e os ama. Está certo de que Deus existe para mim, me conhece e me ama. Amar a Deus com todo o meu coração, com todas as minhas forças e com todas as minhas capacidades. Dizer sim a Deus, escutar a sua palavra
e fazer a sua vontade. Então, quando proclamamos eu creio em Deus, significa confiar em Deus, sabe que Ele existe para todos os homens e que Ele os conhece e nos ama. Então, quando dizemos eu creio em Deus, significa que eu sei. Deus existe, Ele me ama, Ele me cuida. Quando dizemos creio em Deus, significa como Ele me ama, eu também vou amar o meu Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todos os meus conhecimentos e com toda a minha experiência. Então, começar de hoje em diante, quando renovamos a nossa fé, nossa profissão de fé, a gente já tem pelo menos um conhecimento sobre eu creio em Deus. Eu creio em Deus significa dizer sim a Deus, escutar a sua palavra e fazer a sua vontade. Até aqui, hoje, na catequese, e próxima vez a gente vai falar sobre Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Que Deus seja louvado e que Deus abençoe vocês que assistiram esse vídeo, que Deus proteja todos os seus familiares.